Você acaba automatizando determinadas atitudes, determinadas ações dentro da sua prática alimentar que vão ao encontro do seu emagrecimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Efeito La Capra. A gente leva conteúdo nutricional associado à neurociência para que você possa emagrecer de uma forma mais orgânica, de uma forma melhor, que você possa estar bem. Hoje a gente vai levar um conteúdo muito bacana para vocês. Ter uma alimentação saudável é um sacrifício? Será que para emagrecer, a gente tendo uma alimentação saudável, isso é um sacrifício? Tem muita gente que pensa que sim. Muito bem. Eu vou mostrar para você, nós vamos mostrar para você aqui que emagrecer não é antagônico, ou seja, não é contrário a você ter uma alimentação saborosíssima, cheia de alimentos que vão te levar nutrientes e ainda assim você perder peso. Exatamente, porque tem um grande ponto aqui que as pessoas quando começam a pensar em emagrecer, logo elas já pensam que isso vai ser um grande sacrifício, que elas vão ter que deixar de comer coisas gostosas, saborosas, sem gosto, insonsa, mas isso não é o caminho do emagrecimento. Não é assim que a gente entende que emagrecer vai acontecer na vida das pessoas. A inclusão de alimentos que tenham sabor, que tenham formulações muito bonitas também e que levem nutrientes para essas pessoas e que elas se sintam satisfeitas e que mesmo assim percam peso. Exato, a pessoa não precisa deixar de comer comidas gostosas. Esse é o primeiro ponto, né? Porque não, começar a fazer dieta, começar a fazer regime e buscar o emagrecimento, na cabeça de muita gente é sinônimo de coisas insonsas e sem graça. Sim, esse é o primeiro ponto, né? Quando você começa a ter uma estratégia alimentar ou uma dieta, né? Quer dizer, eu vou precisar mudar a minha alimentação. Então a primeira coisa que ela pensa é, nossa, vão me empurrar aquele monte de alimento que não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor, que eu não gosto. Exato, mas é muito ao contrário disso e é justamente o que a gente ensina as pessoas. Né? Nós vamos aqui ensinar vocês a aprender a encontrar sabor nos alimentos, identificar aqueles alimentos até que você já come, que você já tem na sua rotina alimentar, mas que vai ao encontro do seu emagrecimento. Sim. Não é? Muito bem. E aí a gente vai despertando o paladar dessa pessoa para aqueles alimentos que são considerados saudáveis. Então, comer alimentos saudáveis é também possível no emagrecimento. A gente totalmente tem que pensar compatível. Absolutamente compatível. E nós vamos ensinar justamente isso para as pessoas, não é? Você já imaginou, por exemplo, quando as pessoas começam a querer emagrecer, elas logo vão pensar, eu vou ter que comer muita chuchu, muita abobrinha. Aquele monte de folha, aquele monte de salada, vou ter que esquecer tudo que eu como até agora. E aí fica aquela coisa, né? Aquela resistência, né? Ai, não, até enjoo de comer tanta abobrinha porque não tem outra coisa para comer. E na verdade, o que a gente quer ensinar para vocês é justamente isso, que os alimentos, eles podem ter sabor e eles podem ser diversificados, inclusive nas suas preparações, não é? Você já imaginou comer, por exemplo, um bolo de chocolate com abobrinha? Não só já imaginei, como eu já comi, você já fez. Exatamente. Então, muitas vezes a gente usa algumas estratégias para poder agregar valor nutricional nas preparações. E essa é uma delas, né? Eu vou fazer um bolo de chocolate com abobrinha. Sim. Um bolo que não tenha um teor de açúcar elevado, mas que tenha um sabor doce. Então, tudo isso é possível e isso não é um grande sacrifício, né? Desmistificar duas coisas, né? A primeira, de que os alimentos eles têm apenas um sabor e uma forma de ser feito. Muita gente acha que você tem apenas aquelas formas tradicionais de apresentação ou que aquele alimento deve ser ingerido, por exemplo, os vegetais, de forma crua ou minimamente processada. Não, você tem várias formas, vários jeitos e várias apresentações que você pode colocar aquele alimento e você vai descobrir os sabores que aquele alimento pode te oferecer, que você
não tinha consciência, você não tinha ciência para aquilo antes, você não tinha despertado em você aquele sabor que aquele alimento poderia te dar. Exato. E aí você vai aprender que isso pode substituir de uma forma brilhante, de uma forma muito gostosa, aquilo que você fazia antes. Quer dizer, aquele paladar antigo, eu vou até colocar aqui um pouco infantilizado, de muito doce na alimentação, pode ser substituído por uma alimentação muito mais rica em nutrientes e que vai ao encontro do objetivo do emagrecimento. Certo? E despertando naquela pessoa o conhecimento que ela não tinha dos sabores daqueles alimentos. Então, isso é estratégia alimentar, é você colocar em prática essas alterações, que não só é dieta, mas alterações na alimentação, no modo como você vê aquele alimento e adicionando os sabores que eles têm para que você possa atingir o objetivo. Exato, e aí para que isso tudo aconteça é necessário que você esteja aberto e receptivo para Sim, para novas experiências. Experiências, né? Você manter aberto para experimentar, provar coisas novas, né? Por exemplo, eu falei do bolo de chocolate com abobrinha. Alguém aí experimentaria um bolo de chocolate com abobrinha? Isso tem muito a ver com neurociência, né? Você está desperto para essas experiências novas. Exato, você ter a abertura de provar algo novo, né? E isso é um passo fundamental. Então, a inclusão de alimentos que você não tem o costume de comer ou a inclusão de preparações com ingredientes que você também não usuais, tem o costume de preparar, né, é um grande passo no processo de comer coisas boas, coisas nutritivas e saudáveis sem sacrifício. E quando a gente pensa, né, nesta nova forma, nesta abordagem, né, olha, isso pode criar a princípio um ponto de ruptura na cabeça dessa pessoa, porque tudo que é novo, tudo que é desafiador e novo, ele soa como uma ameaça para aquela pessoa. Mas a estratégia alimentar está aí para poder te provar que não é exatamente isso. Nenhum primeiro momento isso pode até causar um desconforto nessa pessoa, mas as estratégias alimentares apresentadas dessa forma vão colocando aquilo de uma forma bem gradual. Não é lento, mas é gradual, de uma forma que a sua cabeça comece a entender que aquilo não só está te fazendo bem, como vai te trazer muito prazer na alimentação e mais ainda, porque você vai começar a alcançar o objetivo, aquela meta que você traçou previamente, né, da perda de peso. Então, num primeiro momento, pode ser que isso soe ruim, que você fale, nossa, mas será que realmente essa estratégia vai me fazer, né? Eu vou ter que fazer uma ruptura, e toda ruptura tem um certo sofrimento, mas aí a partir do momento que você começa a implementar, você começa a ver o resultado, a sua cabeça já muda a visão para aquele momento e começa até a vislumbrar o futuro. Quer dizer, nossa, se eu já alcancei até aqui, eu vou alcançar muito mais. É muito comum a gente identificar no processo de atendimento que a pessoa não costuma comer determinados alimentos. Como, por exemplo, a pessoa chega dizendo, quando nós vamos fazer o levantamento, que ela não come verduras, que ela não come frutas, por exemplo, ou determinados grupos alimentares, né? E quando a gente vai fazendo essa investigação, quando a gente vai perguntando, a pessoa muitas vezes até come, até gosta, mas ela não tem o costume de comer com uma determinada frequência, né? Então, nós ensinamos também as maneiras com que ela pode passar a colocar isso no dia a dia alimentar dela, né? Inserir isso. Então, se você achava que você não ia ter dificuldade de inserir alimentos como, por exemplo, comer mais verduras, comer determinadas frutas, grupos alimentares importantes que são nutritivos, que são considerados os alimentos saudáveis, você vai, de fato, aprender como inserir isso. E também tem aquelas pessoas que já têm o alimento, né, na sua rotina alimentar, mas elas parecem que não olham para aquele alimento. Por exemplo, a fruta fica ali na fruteira. Acho que a palavra-chave é a rotina, né? Ela rotineiramente, ela exclui. Ela ignora. Ela ignora, né? Talvez por facilidade, por crença ou por limitação, alguma forma.
né? Ou um nível de atenção que não está voltado para aquele alimento. É como eu estava dizendo, o alimento fica ali na fruteira, por exemplo, tá certo? Mas ela vai e pega um biscoito na despensa, ela pega um pão que está ali em cima da mesa e não percebeu a presença daquela fruta na fruteira, né? Embora ela esteja ali, passa despercebido. Quantas vezes isso não acontece, não é? E a inclusão desses alimentos, ela pode ser estruturada. A gente tem estratégias para poder começar a perceber esses alimentos. Estratégia para a criação de novos hábitos e a inclusão. A pessoa vai olhar para aquela verdura dentro da gaveta, na geladeira, e ela não vai desperdiçar, porque muitas vezes o que acontece é isso, a pessoa até compra, mas ela fica ali, vai ficando, né? E ela não usa aquela verdura. Então a gente cria estratégias para poder fazer aquele alimento fazer parte da rotina alimentar, né? Sim. E quando ela percebe, ela já se acostumou, ela já passou a incluir aquele alimento que nós estamos trabalhando na rotina alimentar dela. Então aquilo já não é um grande sacrifício, ela ver aquele alimento ou achar que aquele alimento não faz parte da vida dela, né? Porque ele vai passar a fazer de uma forma natural e aquilo passa a ser normal na vida da pessoa, já não é mais algo inovador. Porque toda vez que a gente se debruça sobre algo novo, a gente tem um caminho de conhecimento. Eu não conheço, eu vou passar a conhecer. É como, por exemplo, a gente engatinhar. A criança não sabe engatinhar e ela vai aprendendo passo a passo. Ela cai, ela levanta, ela vai aprendendo. É como, por exemplo, eu fazer uma escovação de dente. Quando eu sou criança, eu não tenho ainda a habilidade, a prática, a rotina. Prática. Não sei se tem que ser escovado de manhã, após o almoço, antes do almoço. E hoje em dia, por exemplo, o adulto já sabe como é que se escova o dente, ou ele já tem pelo menos as capacidades para poder desenvolver essa prática, não é? Então, essas questões todas, quando elas passam a se tornar repetidas, né? Uma vez você faz, a outra vez e assim vai, e isso são estratégias que nós criamos para poder inserir na rotina alimentar, aquilo vai passar a ser o normal da vida da pessoa. E é aí que a gente se percebe com um novo costume, com um novo hábito. E isso vai ao encontro da inclusão de alimentos nutritivos, de alimentos que são saudáveis. Tem um outro exemplo também de pessoas, né, que quando elas se encontram nessa situação e que elas querem o emagrecimento, né, ela já sai fazendo justamente o oposto, né, ela já sai comprando de tudo. Né, e colocando aquilo na casa dela e da mesma forma, aí às vezes ela não sabe a estratégia exata, como colocar, em que momento colocar, quais as combinações melhores, qual é a melhor a maneira de se fazer aquilo, né, os ingredientes. Aí tem dia que ela faz muita proteína, muita carne, tem dia que ela faz muito vegetal e aí aquilo não dá nada certo. Essa definitivamente não é a maneira correta de se fazer. Isso não é estratégia alimentar e é apenas a manutenção desses produtos em grande quantidade, por exemplo, saladas, né, legumes e verduras, não é exatamente isso, né, que tem que ser feito. Então, comer saudável não é nada disso, tá? Tem que ter estratégia e você tem que saber exatamente como encaixar esses alimentos para que você possa se dar bem, para que você possa ter o seu objetivo lá no futuro. E muitas vezes a pessoa pode achar que a inclusão, que incluir alimentos é muito difícil, que tem que fazer muito esforço para a coisa acontecer, que é caro, que ela já até tentou outras vezes e falhou, voltou ao que era costumeiro de antes, mas é o que nós falamos, comer saudável não é isso, é você entender que se você não tinha um determinado costume, que aquilo não fazia parte do seu dia a dia, que você desconhecia algo, né? Se você não sabia preparar determinado alimento, isso tudo é bem mais simples do que o sacrifício de fazer a coisa acontecer, né? Isso vai passar a não ser algo penoso, algo, né, que
que seja esse sacrifício para se tornar um hábito, né? Para se tornar corriqueiro, para se tornar costumeiro. Então, aquilo já não se torna algo novo e desconhecido, porque você já fez tantas vezes aquilo. O novo e o desconhecido que leva ele a ter medo, que leva ele a ter dúvida, que leva ele a desistir. Ao Exato. contrário, vai se tornar um hábito, vai se tornar de uma forma corriqueira para ele, o dia a dia dele, digamos, o arroz e feijão dele, do dia a dia, que ele não vai ter mais problemas com relação àquilo. Né? A adoção dessa estratégia vai se tornar automática. Exato. Você acaba automatizando determinadas atitudes, determinadas ações dentro da sua prática alimentar que vão ao encontro do seu emagrecimento, né? Que vão delimitar o quanto você está envolvido com esses alimentos novos, né? Que na verdade eles podem até ser velhos amigos da pessoa, mas que eles não estavam tão presentes. É como se a gente fizesse, né? Poxa, tem um amigo tão querido, mas que eu não vejo há tanto tempo, tá certo? Não é que você deixou de ser amigo dessa pessoa, mas talvez você não veja. Você não tem o costume, o hábito. Você não tem o hábito de se comunicar com essa pessoa. E a mesma coisa por exemplo, é comum eu perguntar, mas você gosta de maçã? Gosto. Qual foi a última vez que você comeu maçã? Nem me lembro, Giovana, quando foi a última vez. Então aquilo lá, ela até gosta do alimento, mas ela não tem o hábito, ela não tem o costume de inserir aquele alimento na rotina alimentar. E com a prática, com o treinamento que nós ensinamos vocês a fazerem a coisa acontecer, de você colocar em prática essas atitudes, vai ficar muito mais corriqueiro. Isso vai virar realmente algo absolutamente normal na vida de vocês. Tem a ver com aprender isso daí, né? Porque assim, dando o exemplo também, de criança até a fase adulta, eu creio que eu errei várias vezes, por exemplo, na quantidade do serviço da minha comida. Quer dizer, coloquei arroz a mais, colocava, sei lá, 7, 8, 10 colheres de arroz e chegava no final eu nem sabia o que estava comendo mais e aquilo sobrava no meu prato. Depois de algum tempo, de alguma habilidade, né, você vai criando isso daí, você vai criando essa habilidade para saber o que está acontecendo. E comer saudável, a estratégia de comer saudável tem tudo a ver com isso. É você criar a habilidade de entender o que fazer naquele momento. E se você tentou no passado e não conseguiu, ou você teve vários erros, isso definitivamente não é motivo para que você não aprenda. Esse é o ponto. Se você não conseguiu é porque você não tinha ideia, você não sabia, você não tinha o conhecimento da estratégia para poder fazer aquilo dar certo. Exatamente. Então, assim, aí você adquirir esse conhecimento para que você saiba como fazer a coisa dar certo é que é o ponto. Exato. Você precisa ter uma abertura para o aprendizado. Isso é um ponto assim, fundamental. Você precisa estar, que a gente diz assim, vulnerável, não no sentido de estar fragilizado, mas você precisa estar aberto a esse processo de mudança. E isso nós também trabalhamos, essa questão. Assim, não, vamos fazer desse jeito. Quem sabe, se você, por exemplo, eu gosto muito do exemplo da abobrinha, se você comer essa abobrinha fatiada, cortada em quadradinho, cortada em rodela, muda absolutamente a sua percepção, o seu paladar. Então, você está aberto para isso, é um grande passo. E é isso que de fato nós procuramos trabalhar, ensinar e levar esse conhecimento para que esse conhecimento seja colocado, esse conhecimento vire um aprendizado na vida de cada um e seja colocado em prática. E aquilo já vai, uma vez que é praticado, já não é um grande sacrifício, já ficou algo normal. Quebra de tabus também, quebra de conhecimentos cristalizados, que na verdade não eram tão verdades, assim, verdades absolutas, né? Na cabeça das pessoas. Por exemplo, canapés, né? Quem diz que canapé apenas é servido com massa de farinha de trigo? Né? Onde é que está escrito isso? Onde é que a gente coloca isso de alguma forma? Né? Quer dizer, isso é um gosto, isso foi adquirido, isso é hábito. Isso é cultura, isso cultura. Exatamente, isso é então, o jeito que a gente está acostumado. Estar aberto para que você adquira conhecimento, adquira novos hábitos, é um passo muito importante da estratégia alimentar. Isso não tem a ver com a comida sem graça. Isso não tem nada a ver com a comida insonsa. Não tem nada a ver com comida sem gosto. Isso, na verdade, tem a ver com uma programação,
um preparo mental e racional que a gente pode ter a partir da nossa alimentação. E como é que a gente chega até esse ponto? É aprendendo. Mas o que é que eu vou aprender? O que é que dentro da minha jornada de emagrecimento é que eu preciso aprender? Talvez não seja comer a abobrinha, talvez seja como comer a abobrinha de diferentes formas para que eu tenha mais paladar, para que eu aprecie mais esse alimento, e saiba extrair o melhor dessas preparações culinárias para que seja realizado aí o processo. Mas entender que não é só isso, né? Não existem poucos ingredientes, mais que a gente vive em um país tropical, certo? Que a gente tem uma abundância de ingredientes aqui, certo? A gente tem essa capacidade, né, de ter uma variedade, uma variabilidade enorme de ingredientes e de sabores que a gente pode incluir. Exato. E se você realmente, olha, não, eu não me dou muito bem, eu não me adapto muito bem a alguns ingredientes, você vai ter a possibilidade de mudar. Isso é estratégia alimentar. Isso não é só dieta, isso é estratégia alimentar. E é você saber aonde colocar, como colocar, em que momento colocar e com qual objetivo você vai colocar aquele alimento, naquele horário, naquele dia específico. Exato. O fato todo é que assim, não é restrição, é inclusão. É você passar a comer determinados alimentos em detrimento de outros que você vai considerar que não te aproximam do seu objetivo. Esse é um grande ponto, né? É muito mais sobre o que eu coloco para dentro do que eu excluo. Exato, não é achar que você vai tirar alimentos, porque tirar, quando você vai com essa impressão, quando você vai com essa visualização de que emagrecer, você precisa tirar um monte de coisa. Dieta é igual a retirada do meu prazer em comer. Restrição alimentar, falta de prazer, comidas pouco saborosas. Aí você está indo pelo jeito errado, é um caminho ruim, esse não é o caminho que nós recomendamos, né? O jeito certo é você colocar determinados alimentos que talvez não estejam fazendo parte da sua alimentação, e à medida que você vai colocando, você vai até mudar o seu metabolismo, você vai até mudar a sua resposta hormonal, e com isso você vai ganhar saúde, e emagrecimento. Sim, é muito comum, né, quando a gente conversa com pessoas que adotam esse tipo de estratégia alimentar, que elas incluem os alimentos mais nutritivos na sua rotina, né, no seu hábito. Depois de algum tempo, o organismo já tem um metabolismo em que ele não necessita aquela quantidade que ele fazia de alimentação prévia. Isso é extremamente comum. Quer dizer, até o padrão de fome, a quantidade de comida específica mesmo, em peso de alimentos, que ele come, é bem menor do que ele comia antes. E ele fez isso sem esforço, por um único motivo. Ele incluiu alimentos de uma forma que o organismo dele fique satisfeito, ou seja, esteja plenamente capaz de absorver todos aqueles nutrientes, e esses nutrientes são suficientes para ele, né? E se já é suficiente, ele não vai mais ter aquela solicitação do organismo dele para que ele coma mais, né? Que é a forma de fome, certo? Exato. E também a questão de você passar a incluir esses alimentos não vai ser mais algo estranho para você, porque tem muita gente que acha esquisito comer determinados alimentos, principalmente em determinadas refeições, determinados características, horários, em determinados horários, mas uma vez que você passa a fazer essa inclusão, aquilo vai passar a ser o seu normal. Assim como hoje é o meu normal, por exemplo, comer salada, folhas no café da manhã. Isso pode ser um absurdo na cabeça de muita gente, mas eu incluo isso com uma certa facilidade, com tranquilidade na minha primeira refeição do dia. E o seu organismo só agradece, porque é aquilo que ele está pedindo naquele momento. De uma outra forma, né, previamente, você não sabia que aquilo dava certo, porque você não tinha experiência, não tinha aquele hábito. A partir do momento que você começou a implementar o hábito, né, o seu organismo já passa a ficar mais
rotineiramente interessado naquilo. Então ele já até espera que você faça aquilo. É como se ele estivesse pedindo por aquilo, né? Ansiando por aquele alimento, porque é o conjunto desse seu costume, né, de você estar acostumado, junto com o benefício que ele te proporciona. Então, essas características do alimento que é considerado mais saudável, de mais abarcar nutritivo, mais nutrientes, te oferecer mais nutrientes, tá certo? A longo prazo vai ser o que o seu organismo passa a pedir. Então, a união do costume com a prática de usar alimentos nutritivos é o que vai fazer você permanecer comendo isso daí sem sacrifício nenhum. E essa é a grande jornada do alimento saudável, não ser algo que é um sacrifício para vocês. Então a gente vai passar a colocar determinados alimentos, tá certo? E vai passar a não sentir falta de outros alimentos. Às vezes até a vontade, mas falta a gente não sente mais. E como é que a gente pode dar assim um primeiro passo? Como é que a gente pode dar o passo para poder fazer isso daí? A primeira coisa que a gente pode, né, fazer agora, por exemplo, agora que vocês tiveram contato com esse conteúdo. Dê um exemplo para mim de uma primeira mudança. Sabendo que esses alimentos, né, vão passar a ser incluídos na sua rotina alimentar, vamos parar para pensar quais são esses alimentos que você já está acostumado a comer, mas que eles não fazem parte da sua rotina? Você até gosta, mas eles não estão lá no seu dia a dia? Para pensar um pouquinho nesses alimentos, né? Faz uma listinha aí, talvez, pega um papel e uma caneta e comece a pensar nos alimentos que você gosta de fato, mas que não tem o costume de comer. Essa é uma das primeiras coisas. E quais, talvez, preparações que você possa passar a desenvolver ou ir em busca, se você ainda não tem o costume de cozinhar, né? Ou se é uma outra pessoa que faz para você isso, talvez até assim, será que fica bom mesmo fazer um bolo de chocolate com abobrinha? Sim. Será que fica bom eu comer, por exemplo, se eu não gosto de jeito nenhum? Pensei no chuchu, né? O chuchu, assim, não, chuchu e dieta parece que é um casamento, assim, né? A pessoa já pensa que logo vai ter que comer quilos e quilos de chuchu. Mas será que se eu fizer uma preparação chuchu, por exemplo, um soufflé de chuchu, tá certo? Com ingredientes, com bons ingredientes, né? Será que eu não vou passar a gostar desse chuchu? Sim. Será? Né? Será que se eu incluir, por exemplo, uma folha de couve num suco de laranja e eu começar a perceber que o paladar daquilo, o sabor, talvez não modifique tanto e eu até gosto desse suco e eu estou incrementando essa bebida com ingredientes que estão levando mais cálcio, mais vitamina C, mais fibras e aquilo passa a ser algo normal para você? Então, esse jeito de você pensar, de você experimentar, de você inovar na sua alimentação é algo que vai ao encontro do que é saudável, certo? E que pode não ser um grande sacrifício, não é mesmo? Não é muito penoso você fazer essas mudanças, mas você tem que estar aberto e receptivo. Sim, e trocas inteligentes com esse toque especial, né? Por exemplo, aquela pessoa que está acostumada a comer tomate, que está acostumada a comer queijo, que está acostumada a comer alho no seu dia a dia, né? E fazer preparações com que elas são mais inusitadas, que ela não está mais assim, mas que ela não está acostumada a fazer. Né? Testar o sabor, testar o paladar, né? Por exemplo, juntar todos esses ingredientes, né? Fazer aí uma preparação com alho, tomate, um canapézinho de queijo, né? Talvez ela nunca tenha provado uma coisa parecida, mas olha, fica especial, né? Ao invés de apenas pegar o pão e passar a manteiga no pão. Ou pegar um pão para comer com queijo, ou por exemplo, até mesmo, né, um misto quente. Um pacote de bolacha recheada, abrir um pacote de bolacha recheada e comer. Exato. Né? Quer dizer, as opções estão aí, né? E esses pequenos exemplos de coisas corriqueiras do seu dia a dia têm que fazer parte dessa mudança. Exato. É isso mesmo. Então, se você se interessou por esse conteúdo, pega um papel, pega uma caneta, escreve aí tudo que você gosta, aquilo tudo que você
pode incluir na sua alimentação e que você ainda não tem o hábito, e veja quanta coisa boa você pode agregar no seu dia a dia. Muito bem, nós mostramos para você que comer de uma forma saudável, saborosíssima, pode te levar ao emagrecimento e não é um sacrifício. Te mostramos também formas corretas e a forma errada de você fazer isso daí. Não é exatamente comprando aquele monte de alimento e deixando perder lá na geladeira que você vai conseguir o seu objetivo. E mais, que você adotando estratégias alimentares inteligentes, colocando ingredientes, ou seja, muito mais sobre o que você coloca na sua alimentação do que você tem como restrição, que você retira da sua alimentação, é o que vai importar para que você consiga perder peso, consiga o seu objetivo. E mais, de uma forma simples e muito mais organizada, muito mais factível para o seu dia a dia. Muito bem. Esse é o Efeito La Capra. Eu sou Giovana. E eu sou o Cristiano. E emagrecer não é um sacrifício.